pergunta que eu fiz: se você partisse hoje, você estaria em paz? Vamos fingir que nós estamos subindo 10 degraus. Você está no degrau 9 e você consegue espiar o outro lado da tua vida, do outro lado da minha vida, para quem passava fome e morava no escritório, para quem andava, para quem dirigia um carro, que foi a única coisa que me sobrou, a única, na reserva. Para quem já conseguiu abastecer o carro sem dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, vocês conhecem essa história, de ir no posto de gasolina como estratégia. Já que eu não tenho R$1 para abastecer o meu carro, e eu preciso ir nessa empresa, na tentativa de fechar um negócio, a minha estratégia era: eu vou até o posto, quando o cara começar a colocar um pouquinho de gasolina, eu vou dizer para ele que eu esqueci minha carteira, que ele pode parar. Eu deixo a minha carteira de identidade aqui e eu volto no final do dia a pagar o pouquinho de gasolina que ele colocou. Porque com esse pouquinho de gasolina eu vou conseguir chegar lá. Viram? Até dirigir um carro sem gasolina você consegue. O poder da intenção, do desejo de mudar. Eu tinha o mais importante: eu não tinha dinheiro, eu não tinha ajuda, eu não tinha onde morar, eu não tinha segurança. E eu tinha que dar segurança aos meus filhos quando eu queria me sentir segura. Mas eu tinha o desejo de mudar, a vontade de conquistar o mundo, a vontade de ser alguém importante. Eu tinha um desejo que me movia, que era meus pais olharem pra mim, que eu era julgada, massacrada. Eu era julgada 24 horas por dia. Que mãe que eu era. E hoje eu entendo que eles estavam no melhor deles, protegendo a filha deles. O que os nossos pais podem fazer? É te aconselhar, te apoiar, te acolher de acordo com o conhecimento que eles têm. Eles não entendiam tudo isso, mas me amavam do jeito dele. O que eu entendia que era julgamento, massacre, faz sentido para vocês? Então eu queria com que eles tivessem orgulho de mim. Eu queria com que eles pudessem olhar para mim, me admirar, ter orgulho. Eu venci, eu consegui. E os meus pais só entenderam, meu pai e meu irmão só entenderam quem eu era, quem eu tinha me tornado, quando eles foram no primeiro co-criador milionário. E eles choravam da plateia. E quando eles chegaram no co-criador milionário, o primeiro co-criador milionário, eles não acreditaram, até eu subir no palco, que aquelas 3.000 pessoas haviam pago para me assistir. Eles achavam que era um evento no qual eu simplesmente ia fazer uma palestra. Eles ainda não haviam entendido que era o meu evento e que essas pessoas sim pagaram para me assistir. Aí eles entenderam quem realmente eu era, que eu tentava explicar. E aí eu compreendi que eu precisava mostrar, ser exemplo de prosperidade, de riqueza, ser uma mãe incrível para os meus filhos. Os meus filhos sendo educados, amados, felizes, responderiam ao mundo a mãe que eu era, mesmo tendo que viajar de segunda a segunda para colocar dinheiro em cima da mesa e me culpar por isso. Porque a única fonte de dinheiro que eu tinha era viajar, palestrar em algum local do país e deixar eles em casa, com alguém cuidando deles, um estranho. Mas eles não entendiam. Eles me diziam que eu tinha que trabalhar em tal empresa com carteira assinada, quando aquilo que eu ganharia de carteira assinada não pagaria a escola que os meus filhos estudam. Minha consciência era essa, mas eles não conseguiam compreender. Então eu precisava ser exemplo. E o que você decide agora? Você decide continuar discutindo, explicando aquilo que você nunca vai conseguir explicar, porque o outro não tem consciência para compreender, e ele também está no melhor dele, te ajudando, seja te xingando, te orientando, para abrir os teus olhos, mas é o jeitinho dele de amar, te protegendo do jeito que ele sabe? Ou você decide estudar, mudar, reprogramar tua vida, ressignificar, mudar tua frequência, mudar o significado do dinheiro na tua vida e ser o exemplo para tua família?
Eu queria com que meu pai me olhasse com orgulho da filha dele. E hoje eu sei o orgulho que ele tem de mim. Eu queria com que a minha mãe pudesse ser 100% sustentada por mim. Seria algo gigantesco dentro de mim. E sabe o que aconteceu? Eu trabalhei tanto por isso, que quando chegou o momento, ela havia partido. Eu consegui fazer muito. Reformar a casa dela, comprar a cozinha dos sonhos dela, o quarto dos sonhos dela, ajudar financeiramente, mas eu pretendia mais e não deu tempo. É a pergunta que eu fiz. Se você partisse hoje, você estaria em paz? O dinheiro tem a ver com isso, porque nós estamos falando de consciência. Então, o dinheiro, a prosperidade e a abundância, ela está relacionada ao valor que você dá para aquilo que o dinheiro não compra. Porque é um ajuste de consciência. É um ajuste de consciência. Porque tudo é energia. Tudo é energia. Então você começa, percebe o quanto as mudanças acontecem? O quanto você consegue mudar? O quanto você consegue decidir ser a tua melhor versão? Que seja desejar ter dinheiro em abundância para fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer e poder sobrar para ajudar o próximo, ajudar a tua família. Quantas pessoas não prosperam? Por quê? Porque tem medo que as pessoas vão te pedir dinheiro emprestado, que você seja tão rico a ponto de todo mundo te pedir dinheiro emprestado. E emprestar ou não o dinheiro, ou seja, não faz falta nenhuma pro tamanho da tua riqueza. Então quer dizer que você deixa de prosperar por medo de ser assaltado, sequestrado, alguém te pedir dinheiro emprestado? Não, sai com segurança, carro blindado. Peraí, decide ser pobre. Por isso, uau, é ajustar a consciência para os valores da energia do dinheiro. Tudo é energia. Olha os depoimentos na tela deste computador. Alunos transformados. Isso é muito rápido. Olha a Andréia Lima aqui, que linda. A Andréia acabou de colocar um depoimento. Volta um pouquinho. Andréia Lima. Andréia, repete o depoimento. Olha que legal dela. Sou aluna dos conteúdos gratuitos. Sou aluna dos treinamentos, dos conteúdos gratuitos do YouTube. Que lindo, Andréia. A Andréia nem é minha aluna de um curso fechado. E foi transformada. Imagino que é um treinamento fechado, que tem método. Metodologia infalível de mudança de realidade. Sou aluna de conteúdo gratuito. Me limpando com as técnicas, eu saí de depressão, da depressão de 1 ano. Eu só dormia para fugir da realidade. E co-criei a Mente Milionária ao vivo em São Paulo. Co-criador milionário. Qual era a sua formação quando você estava na escassez? Ótima essa pergunta. Administradora, psicoterapeuta famosa, coaching, formada em hipnose, programação neurolinguística e todas as formações de terapia que você possa imaginar. Aluna de psicologia, psicanalista, administradora. E aí eu entrei numa depressão suicida. Eu conto essa história nos meus livros. Eu conto uma história de que meu próprio conhecimento me traiu. E por que mesmo com todo esse conhecimento, para quem estuda o poder da mente, a ciência mental desde os 6 anos de idade, chega numa morte em vida, em tamanha escassez a ponto de passar fome? Porque não importa a formação que você tem. Não interessa a formação que você tem. O que importa é o que você faz com isso. Não adianta você ser o bambambam das galáxias se você vibrar na culpa, no medo, na escassez, na falta, na miséria, na angústia. Não adianta você ser o bambambam de Harvard se você reclamar da vida, se você for ingrato, se você vibrar na rejeição, no abandono, na dependência emocional, no fracasso, na injustiça, na incapacidade. Não importa a formação que você tiver,
se você estiver preocupado com a opinião do outro a teu respeito, isso paralisar a tua vida. Porque precisa ser validado e aprovado por algo fora de você. Viram? Não importa quem você é ou o que você estudou, se você não entender o que é ser um holo co-criador da realidade. Porque somente os nossos estudos trazem o alinhamento. O estudo que eu decodifiquei e trouxe para o mundo documentado em todos os meus livros. Nesta época, eu era a pessoa mais positiva do planeta. E a minha vida só piorava. Eu fazia tudo o que os livros ensinavam. E a minha vida só piorava. Por quê? Porque eu conhecia a parte do processo. E é isso que você está fazendo. E quando eu fiz o primeiro 1 milhão, eu nem tinha percebido. Eu lembro até hoje quando eu estava olhando para fora. Lá no escritório você consegue ver o pôr do sol, onde o céu fica completamente laranja, vermelho, coisa mais linda. Eu estava olhando o pôr do sol na janela do meu quarto, lá de dentro do escritório, quando eu me toquei que eu havia faturado esse resultado. E aí eu fui comemorar, porque eu nem havia percebido. E como que eu era positiva e as coisas pioravam? Mas a resposta era: meu racional era positivo. Meu emocional e o meu físico era completamente miserável. Meu coração, meu comportamento era voltado para a falta, para o medo, para a vingança, para o ódio, para a raiva, para o ressentimento, para o não entendimento. Enquanto meu racional dizia: eu sou rica, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou grata. Palavras jogadas ao vento. Porque o que cria a realidade é o alinhamento do sentimento, da energia emocional com a energia cognitiva e física. Alinhado com a energia cósmica. Eu só tinha energia cognitiva, a energia dos meus pensamentos. Logo, a falta dos outros alinhamentos vibravam completamente desalinhados, cocriando mais aquilo que eu temia, mais aquilo que eu julgava, mais aquilo que eu reclamava. Eu passava dia e noite, eu era vítima. Eu era vítima de quem me traiu, quem me enganou, quem me abandonou, quem me feriu. Eu era vítima, vítima. Então eu passava dia e noite desejando com todas as minhas forças que essas pessoas perdessem tudo. Quem é vítima sabe o que eu estou falando, me apoia, né? Quem é vítima sabe o que eu estou falando. E aí, quem perdeu tudo? Eu. Profecia autorrealizável. Lógico que era eu. Quem desejava aquilo? Eu. O universo anotando os meus pedidos. Perder tudo. Opa! Ela ainda tem... Ela ainda tem mercadoria da loja dela dentro do escritório. Vamos providenciar um assalto. E aí, minha casa é assaltada e roubam toda a mercadoria. Na época eu tinha uma loja. Ah, mas ela ainda tem isso aqui. Ah, vamos acabar com isso aqui também. Metaforicamente falando. O que era o meu desejo, meu foco e minha atenção? Perder tudo. Era isso que eu desejava para o outro. Mas quem é o outro no universo? Durante a semana eu ensinei. Eu. O outro não existe. De que boca está saindo? De que coração está saindo? De que pensamento está saindo? Meu. Então, é a minha cocriação. Aquilo que você deseja, você cocria. Aquilo que você deseja, você cocria para a tua vida. Mas eu estava desejando para o infeliz. Quem é o infeliz vivente? Qual é a diferença então? Me explica você. Qual é a diferença de eu ficar aqui? Eu desejo um carro dos sonhos.
que você perca tudo, filho da mãe. Qual é a diferença se eu tô pensando, eu sentindo, eu falando? Não há nenhuma diferença. O que você pensa, você cria. Tudo que você deseja pro outro é pra você. É pra você. É por isso que pagamos pela língua. Então, quando você deseja pro outro a felicidade, com que ele siga o caminho dele, com que ele seja feliz, com que ele seja próspero, é pra você. Por isso o poder do perdão. Porque quando eu mantenho um sentimento com o outro, vai destruir a minha vida, porque eu penso dele, o que eu sinto em relação a ele, o que ele me fez, vai voltar pra mim. Então eu tenho que liberar e perdoar para que o dinheiro possa entrar. Tá na Bíblia. Se você gostou desse vídeo, tenho 2 sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!